2h36, vamos retomar então o contato com o delegado Augusto Zenon, que nos falava sobre o inquérito da Operação Verba Extra, que culminou com o indiciamento de 15 pessoas por fraude em licitações, delegado. Opa, retornando aqui. O que ocorreu? Essas obras, esses consertos, esses reparos, eles aconteceram entre 2017 e 2021. Após isso, foi aberta uma apuração interna administrativa em que se pôde identificar onde foram essas obras, quem eram as pessoas que concorriam, qual eram as empresas. Com o amadurecimento dessa auditoria interna, foi remetido para a Polícia Civil, para o Ministério Público, um informe desse relatório que originou o nosso inquérito policial aqui. Após as investigações avançarem, chegamos ali ao ano de 2023, foi feita uma busca e apreensão em todos os envolvidos. A busca e apreensão tinha como objetivo a gente coletar elementos de aparelhos celulares, de telefones, de computadores, de nuvens, de documentação, também outras cautelares foram ajuizadas em relação ao sigilo fiscal e bancário dos envolvidos, e passado esse período de, digamos assim, de análise de tudo isso, se chegou aqui ao cabo do inquérito policial, em que tem 15 investigados, em 15 indiciados, me perdoem, e esses 15 indiciados, alguns são indiciados em mais de um crime, por isso que são 27 indiciamentos. Alguns suspeitos ali, alguns indiciados ficaram entre fraude à licitação e associação criminosa, e outros ficaram só com a fraude à licitação. Varia de cada conduta de cada investigado ali. O panorama geral é esse, digamos assim, Fernando. Delegado, quem começou essa função? Como começou? Vocês já identificaram o início? Tu diz dentro da própria SMED ou quem iniciou a investigação? Não, quem começou a ideia, o embrião dessa fraude? Olha, a gente pode usar esses artifícios para fazer um desvio de verba. É uma boa oportunidade de poder esclarecer isso. Não foi uma fraude arquitetada que as pessoas tentaram e combinaram, vamos fazer A, B, C e D. Não foi isso. Uhum. Existia, digamos assim, um cenário administrativo de pouca organização, de poucos procedimentos pré-estabelecidos de fiscalização e fluxo entre um setor que pede a obra, que repassa para um terceiro, tudo documentado, quem fiscaliza, quem paga e volta. Não existia esse fluxo contínuo, assim, tu me entende? Sim. São mais ou menos, são mais de 90 escolas, 98, 99 escolas que tem em Porto Alegre. Então, esses problemas, eles são diários em relação ali a um muro que caiu, uma falta de energia, uma fossa que está entupida. Então, essas demandas, elas iriam sendo necessárias, iam explodindo no dia a dia, e as pessoas tinham que resolver esses problemas. No momento de resolver esses problemas, foi destinada uma verba, a chamada verba extra, que ela tem uma simplificação de trâmite. Sim. Ao invés dela ter todos os procedimentos da licitação, ela tem um trâmite mais rápido, mais célere, para realmente estancar aquela urgência. O que ocorreu? Esse trâmite mais célere e mais eficaz, ele acabou gerando um descontrole muito grande, e nesse descontrole foi aumentando cada vez mais essa verba extra, porque ela dava uma efetividade maior. Porém, esse valor acabou sendo dirigido para um grupo, que a gente tem aqui 5 núcleos de empresários. Então, determinadas obras em determinadas escolas era passado para um empresário, determinadas obras de outra escola para outro empresário. Então, tu tinha esse núcleo de 5 empresários, e dentre eles tinham mais ou menos entre 2 ou 3 pessoas jurídicas conveniadas, associadas, que eram pessoas jurídicas laranja ou algumas meramente formais, que eles faziam os orçamentos dela, depois juntavam esses 3 orçamentos para aparentar uma competição, um regime minimamente competitório. Mas isso não ocorria, ele era realmente direcionado para aqueles empresários, e isso era consciência dos encarregados, digamos ali, desse setor público. Sim, aqui eles sabiam, os gestores da Secretaria Municipal de Educação sabiam, eram cientes, né, do que estava acontecendo, mas ficaram em silêncio, inertes.
Eles sabiam, porque, como é que eu vou lhe dizer, não tem como alguém que recebe 3 orçamentos de empresas diversas, que seriam concorrentes, tu recebe de uma só pessoa e tu não apura se as outras empresas existem, se aquelas pessoas passaram aquele orçamento, se eles foram lá, nada disso era feito, eles só recebiam, aprovavam o pagamento, a obra, o conserto, o reparo era feito. Até onde a gente apurou, a maioria, digamos assim, ó, o grosso das obras, elas foram realmente feitas, realizadas. Sim. Algumas têm algumas inconsistências ali de fiscalização. Numa delas, a gente encontrou um pagamento em duplicidade. Sim. Pois é, aqui um esquema que envolve empresários, laranjas, a omissão do poder público, né? Vocês chegaram a ouvir alguém do alto escalão da prefeitura? Pelos nossos elementos coletados, ele não passou da Secretaria de Educação. Ficou realmente entre o setor de obras ali da Secretaria de Educação. Essa investigação e, digamos assim, esse sistema, como funcionava, era uma maneira de realizar as obras ali, dirigir aqueles empresários. Não foi apurado, isso é bom que fique bem claro, não foi apurado elementos corruptivos, de corrupção desses funcionários receberem de volta algum valor dos empresários. Isso não veio à tona. O que veio, assim, é eles dirigindo a esses empresários. Sim, é um descontrole aqui no caso, né? Isso, claro. Um descontrole, um favorecimento e uma quebra da lisura. Enfim, é exatamente o que a lei pretende punir, que é quem pega o serviço público, pega o erário e direciona a determinadas pessoas. Tu quebra a impessoalidade de serviço público, tu quebra a lisura, o caráter competitivo, porque tu já está escolhendo quem vai fazer aquela obra. Sim. Bom, aqui nós temos que crimes aqui? Prevaricação, é isso? A prevaricação é quando o agente não toma determinada atitude por um interesse próprio ou por um interesse alheio. O determinado servidor tinha a necessidade de fiscalizar as obras, as rubricas ali que a gente chama, são muitas rubricas, e ele não realizava isso. E os demais servidores, eles atuavam de uma forma estável e permanente, solicitando e recebendo orçamento desses outros empresários. E esses outros servidores acabam ficando na questão ali do dirigismo e da associação. Sim, então nós temos aqui prevaricação, fraude à licitação, né? São 14 indiciados. Isso. Associação criminosa, 12. Isso aí. Sim, e a prevaricação? 27, né? Total de 27 indiciados. 27 indiciamentos, porque alguns agentes receberam mais de um indiciamento por mais de um crime. Sim. Pois é. Assim, delegado, na sua experiência, né? Estamos conversando aqui com o delegado Augusto Zenon. Com a sua experiência, esse modelo que se encontrou em Porto Alegre aqui, ele não é o mesmo grupo, claro, mas ele se replica em outras regiões que vocês percebem? Em outros setores da SMED, em outras regiões, que sentido, em outras secretarias, em outros estados, Isso, só para a gente isso é uma prática comum essa? Essa é uma prática que se criou ali dentro pela questão administrativa interna de estruturação mesmo. Não, ela não é uma prática passível de ser multiplicada ou reproduzida em outros contextos administrativos. Cada administração pública tem uma forma de gerenciamento. Alguns é o próprio poder público que faz esses reparos em escolas, alguns são as próprias escolas. Enfim, varia muito de poder municipal em poder municipal a forma que faz esses reparos e a manutenção desses prédios públicos. Então não era algo que pudesse ser exportado. Foi uma característica ali interna mesmo, em razão de uma má gerência, digamos, de um desacerto administrativo, um caos administrativo, a gente poderia dizer assim. Sim. Bom, o que denota o seguinte, que precisa, né, ser revisto esse processo, né? A partir dali foram feitas as apurações internas e já mudou esse fluxo. Já tem uma outra estruturação, outras formas de fiscalização, que até quem tem maiores detalhes são o pessoal da prefeitura. A gente pegou para apurar esse período em que não havia, em que ocorreram de fato esses ilícitos ali, que é entre 2017 e 2021, e ainda cabe ressaltar aqui que foi feito por via de amostras, porque são mais de 100 obras nesse período, e muitas obras tu não tem nem como rever se ela foi realizada ou não em razão da passagem do tempo. Sim, pois é, porque ainda
traz mais dificuldades. Tá bem. São fatos que beiram quase uma década de uma reforma de um banheiro, ou de um muro, ou de um telhado que foi consertado. Depois disso, algumas vezes foi consertado mais 2 ou 3 vezes, ou caiu o telhado por uma tempestade ou por um vendaval. Enfim, é um ambiente de bem complexa investigação. Por isso que a gente foi tão detalhista e apurou ponto a ponto para poder chegar num cenário, num patamar mais seguro. Pois eu estou vendo o material que vocês enviaram para a gente, o release aqui, o maior valor aqui, por exemplo, de uma transação da empresa que vocês designaram como J, R$ 754 mil. Isso. Obviamente, é um valor que, somado aos outros, é significativo, mas por si só ele não chamaria muito a atenção. Né? Não, tem empresas que receberam pouco valor. Tem uma de 27 mil aqui, né? Isso, o que ocorre, e realizaram diversos, o que ocorre é a concentração desses valores e dessas empresas na mão de um grupo de 5 empresários. Sim. Tu me entende? Que aí, então, esse empresário, ele já recebia essa obra, ele já virava, digamos, um parceiro do serviço público, um conveniado a receber a verba pública ali reiteradamente, quebrando qualquer princípio de impessoalidade, o caráter competitivo, de isonomia, tudo isso que se pede e que é determinado pelas normas da administração pública e as normas constitucionais, digamos assim. Sim, do direito público, né? Muito bem. Delegado, algo a mais a acrescentar? Por fim, eu queria só deixar registrado o caráter técnico e sério da nossa investigação, que iniciou a operação faz 1 ano, mas o inquérito tem mais de 3 anos, em que foram apuradas diversas condutas, diversas pessoas, e é um trabalho de fôlego, como a gente costuma dizer aqui, com diversos pontos de apuração, muitas questões ao longo desse tempo. A gente ainda teve a enchente que nos fez perder o departamento, o DEIC que ficava atrás do aeroporto, a gente também foi afetado, tivemos que fazer no meio disso uma mudança aqui para os antigos prédios da CE, que é onde está agora a 2ª Delegacia de Corrupção e o DEIC. Isso nos demandou muita energia e atrasou muito também a nossa investigação e nos causou grandes problemas de logística, digamos assim, mas ao fim e ao cabo foi tudo concluído da melhor forma possível. Queria só deixar aí que registro. Muito obrigado, delegado. Bom trabalho. Certo? Obrigado. Um abraço. Valeu. Delegado Augusto Zenon, da 2ª Delegacia de Combate à Corrupção, coordenador, né, desse setor que apurou, portanto, esses desvios